Olá, seja muito bem-vindo ao nono dia do nosso alinhamento integrativo, alinhando corpo, alma e espírito, trazendo todo dia um pouquinho mais de clareza, de conhecimento a serviço da vida. Conhecimento esse que nós ouvimos aqui, partilhamos aqui, mesmo sem fazer muito sentido ou fazendo muito sentido, só o fato de ouvirmos, já vamos absorvendo e ressignificando muita coisa dentro de nós mesmos. E quando ressignificamos, quando trazemos mais luz, mais clareza diante de tudo que foi, a vida vai ficando mais leve, mais fluida, sem nem percebermos. Por isso a importância de permanecermos em ambientes que nos impulsione, que nos traga luz, que nos traga clareza e nos impulsione para a vida e para o mais, mesmo que muitas vezes nós não aceitamos. Por quê? Porque quando nós trazemos luz, quando nós trazemos à tona as nossas dores, quando olhamos para as nossas sombras, ninguém gosta, né? Nenhuma pessoa, nenhum ser humano em sã consciência gosta de ativar suas dores, gosta de olhar para suas dores. Mas sim, é muito importante trazermos clareza, trazermos essa ressignificação, trazermos essa limpeza de caminhos neurais, né? Como eu sempre explico nos meus atendimentos, uma vez que há uma sinapse, uma vez que há um caminho neural criado, ele sempre vai existir. Isso a neurociência já explicou. Sempre vai estar ali. Porém, quando nós trazemos luz, o que são os caminhos neurais? É tudo que nós vivemos, todas as crenças instaladas, todas as experiências, tudo que nos foi ensinado, foram criados caminhos neurais, foram criados sinapses para ter um caminho neural, para que isso pudesse se tornar parte do nosso comportamento, para que pudesse se tornar parte do nosso modo operante. Uma vez que eu trago para a luz, para a clareza e entendo que eu não preciso reagir dessa forma, que eu não preciso mais me comportar de tal forma, ou não preciso mais repetir esse padrão de comportamento, uma repetição de situações. Quando eu compreendo isso e trago um novo sentido, um novo significado, eu crio novas conexões, novos caminhos neurais. Só que aqueles que existiam, eles vão permanecer. E para que eu possa permanecer no novo caminho neural, num novo comportamento, numa nova fase, numa nova Suzy, né? Cada um no seu nome, cada um na sua vida, nesse novo que se apresenta, eu preciso repetir, repetir, repetir e trazer luz, trazer clareza todo dia um tanto mais. E esse trazer luz, esse trazer clareza todo dia um tanto mais, é que as pessoas desistem no meio do caminho, é que as pessoas soltam e aí preferem voltar para aquilo que o cérebro já sabe fazer sozinho, no automático, que são os caminhos neurais de dor, de repetição de padrão desafiador, enfim. Então é essa clareza que nós precisamos trazer para todos nós. E hoje, quando vamos falar sobre relacionamento amoroso, quando vamos trazer um tanto mais de luz sobre os nossos relacionamentos amorosos, seja namoro, noivado ou casamento, o relacionamento conjugal, nós precisamos ter muita clareza sobre isso, porque sim, todos os nossos caminhos neurais, tudo que nós fomos até conhecer o nosso cônjuge, até conhecer a pessoa na qual nós nos relacionamos, tudo nós trazemos para dentro do relacionamento. Sim, porque nós somos atraídos num primeiro momento por uma pela atração assim de, a pessoa é bonita, é divertida, é legal, é engraçada, é querida, tudo que nos atrai num primeiro momento nesse relacionamento conjugal, ele já nos atrai porque nos falta aquilo. Então nós nos sentimos atraídos não por semelhantes a nós como é, de comportamento, e sim por semelhantes daquilo que vai preencher os buracos que há em mim e eu vou preencher os buracos que há no outro. Então é essa clareza que nós precisamos ter. Eu atendo muito nos meus atendimentos, eu atendo muito relacionamento, família, mas relacionamento conjugal num contexto geral. Tanto pessoas que querem um relacionamento e não estão conseguindo, quanto os que já estão num relacionamento, mas estão num conflito muito intenso no relacionamento. Então, a primeira e primordial coisa que nós precisamos compreender sobre relacionamento, que nunca é sobre o outro. Sempre que as pessoas chegam no meu consultório, chegam trazendo, porque o outro, porque eu não consegui, porque isso, porque aquilo, sempre o outro, assim, no sentido de como foi o seu último relacionamento, quem está sozinho, por exemplo. Mas é que o outro, sempre o outro. Mas a chave aqui, o entendimento e a clareza que eu quero trazer para todos nós aqui é que num relacionamento não é sobre o outro, e sim sobre mim, porque quando eu estou inteira, eu consigo transbordar para o outro e aí eu consigo trazer
esse equilíbrio de troca. Lembra que nós falamos sobre as leis sistêmicas? Então, é esse entendimento que eu quero trazer para nós hoje sobre relacionamento conjugal. Quando ficamos culpabilizando, responsabilizando o outro, nós não conseguimos ter paz, tranquilidade e fluidez no relacionamento. Quando eu trago com clareza para mim o que em mim está atraindo o comportamento do outro, o que em mim, o que eu estou fazendo para que o outro reaja da forma que está reagindo, o que em mim eu preciso trazer o farol para cima de mim, para cima da minha história, porque nós sempre vamos estar buscando no outro um amor que nós não recebemos lá atrás. Nós sempre vamos estar buscando no outro aquilo que faltou lá atrás. Então, quando eu estou culpando o outro, não é sobre o outro acabou de chegar. E mesmo que ele esteja há muito tempo, sempre foi assim, sempre foi transferir para o outro aquilo que faltou lá atrás, que faltou, que eu acho que faltou em relação ao meu pai, que eu acho que faltou em relação à minha mãe, ou às vezes pode até ter faltado mesmo, às vezes os pais realmente eram ausentes, ou às vezes os pais realmente não tinham para dar, né? Porque eu sempre falo assim, nós pais, eu sou mãe, então assim, nós sempre vamos transbordar para os nossos filhos aquilo que nós temos. Nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos. Se o filho pede um laço vermelho e você não tem um laço vermelho para dar para o filho, como é que você vai dar o laço vermelho? Então não tem como você dar aquilo que você não tem. Não tem como você dar paciência para o seu filho se você não recebeu, se você não aprendeu sobre paciência. Não tem como você dar sabedoria ou tranquilidade ou respostas automáticas amorosas se você não recebeu isso lá atrás, se você não aprendeu sobre isso lá atrás. Então é essa clareza que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender. Nós sempre vamos trazer para o relacionamento aquilo que nós temos. Nós sempre vamos transbordar daquilo que nós carregamos. Então, se no seu relacionamento está tendo conflito, está tendo falta, está tendo desafio, o que em você está precisando trazer luz, ressignificar e cuidar dessa ferida, cuidar disso que está sangrando. Porque às vezes não é sobre o seu cônjuge. E é essa clareza que eu trago sempre nos meus atendimentos. Porque eu recebo muitas pessoas que estão à beira da separação, à beira de abandonar suas famílias, abandonar tudo que construiu até ali, porque não consegue trazer esse entendimento com o cônjuge. Então, nesse lugar que nós precisamos estar. Não é sobre o outro, é sobre o que faltou em mim, é sobre o que eu carrego, é sobre a dor que está aqui latente em mim. Quando eu volto para mim, quando eu começo a cuidar de mim, por isso que eu insisto todos os dias, cuide de você, esteja em presença. Fui fazendo passo a passo de decisão, de perdão, de autoimagem, o que você carrega, os limites que você precisa impor, até onde você consegue, até onde você coloca o seu limite. Então, é essa clareza, esse entendimento de voltar para si. Quando eu volto para mim, eu consigo perceber o que em mim está disfuncional, o que em mim ficou disfuncional com os meus pais, o que faltou, qual amor faltou com os meus pais, comigo mesmo, esse olhar de cuidado de mim para comigo mesmo, o que está faltando? Porque quando eu me ocupo demais, quando eu corro demais, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, estou sempre disponível para os amigos, para a igreja, para isso, para aquilo. E aí, quando chega na disponibilidade de estar disponível para o meu relacionamento conjugal, eu estou cansada, estou fadigada, estou sem paciência. Então, para este lugar que nós precisamos voltar de, primeiro, eu comigo mesmo, depois os meus mais próximos, os que estão dentro da minha casa, meu marido, meus filhos, quem mora comigo dentro da minha casa. Aí eu estando inteira para quem mora comigo, quem está dentro da minha casa, para depois o mundo. Então é essa ordem que nós precisamos respeitar. A primeira esfera do eu individualmente, a segunda esfera, o meu sistema familiar de que eu estou morando junto, que estou compartilhando a mesma casa, e a terceira esfera, o mundo. Então, o social, eu vou para fora. Então, quando eu respeito essas três esferas, respeito a minha individualidade,
o meu cansaço, os meus limites, eu respeito até onde eu posso ir. Depois, quando eu estou inteira, eu transbordo primeiro para dentro da minha casa e na terceira esfera eu transbordo para o meu profissional, para a igreja, para fora, para o mundo. Então é essa clareza que nós precisamos ter, de voltar para nós mesmos. Então, quando isso está desordenado, há um desequilíbrio. E quando eu não consigo trazer essa clareza e esse equilíbrio para o meu relacionamento conjugal, eu preciso sim voltar para mim. E normalmente esse voltar para mim a gente precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Ou, né, se você tem ajuda na sua religião, ou voltar para essa ajuda terapêutica, porque é como ontem eu comentava com uma paciente no meu atendimento. A religiosidade em si, sozinha, ela não vai conseguir te ajudar a colocar em ordem tudo o que você trouxe até aqui, porque a religião ela fica muito presa ao espiritual e nós não somos só espirituais, nós somos corpo, alma e espírito. Quando nós conseguimos compreender essas feridas que nós carregamos no físico, essas memórias, esse modo operante do físico, quando nós trazemos com a psicanálise, com a neurociência, quando nós colocamos tudo isso nos meus atendimentos, eu faço muito isso, quando eu trago tudo isso, ordeno tudo isso, daí sim a religião ela flui com leveza, com liberdade e com coerência, com congruência. Porque quando eu uso só a religiosidade, eu fico num estado de fuga. E aí esse estado de fuga me rouba de mim mesma. Por quê? Porque aí eu fico tentando tapar o sol com a peneira, literalmente. Então é essa clareza e esse entendimento que nós precisamos ter. De voltar para nós mesmos, ressignificar tudo que foi, colocar com muita compaixão, com muito entendimento de que às vezes o pai não faltou porque ele sacaneou, ele quis sacanear ou porque ele não tinha para te dar. Às vezes ele faltou só porque ontem, por exemplo, eu atendi uma mulher que o pai sempre foi caminhoneiro. Então essa leitura de que o homem não ficava, de que o homem não fica, de que não pode ficar, que não tem permissão de ficar, ela trazia lá do pai, lá da infância, e ela já é adulta, mas ainda está nessa repetição de padrão, de trazer sempre uma repetição de que os homens não ficam porque o meu pai não ficava, porque o meu pai sempre me deixava. Então, essa ferida do abandono, essa ferida latente que estava sangrando muito, ela atraiu muitas situações de abandono para afirmar e para confirmar aquela primeira instância de que o pai, ela tinha a leitura de que o pai sempre abandonava. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter. Por que eu experimento o que eu estou experimentando? É porque algo lá atrás me ensinou a operar nisso. O meu modo operante aprendeu a atrair situações que sempre vão confirmar a minha dor, a minha ferida emocional. Então, é nesse lugar de clareza e entendimento que eu quero trazer para todos nós hoje. O que está pesando hoje no seu relacionamento conjugal, porque sim, todos nós temos dias de glórias no relacionamento, mas temos desafios que se repetem, se repetem, se repetem. Por que se repetem? Porque quando chego nesse embate com o meu relacionamento conjugal, fica tão desafiador. O que em mim está tentando mostrar para que eu traga um novo significado diante disso? Então, esse é o convite para hoje. Traga luz, traga um tanto mais de clareza sobre você, sobre a sua história. Solte o responsabilizar o seu cônjuge. Ele não tem responsabilidade pelas dores que você carrega. Ele só está a serviço daquilo que em você dói, daquilo que em você está pulsando e precisando de um novo significado, de uma liberação, para que você possa fluir em você, no seu relacionamento conjugal e em todas as áreas. Traga essa luz, traga esse entendimento hoje para a sua vida e faça de hoje, a partir de hoje, uma nova clarificação, um novo fluir em você e nos seus relacionamentos conjugais. E para quem ainda não tem um relacionamento conjugal, o que eu preciso soltar na minha primeira esfera, que é o meu pai e a minha mãe? O que eu ainda preciso trazer de clareza e soltar sobre os meus pais, de entendimento de que eles não me devem nada, de que sou eu que preciso liberá-los para que eu possa me disponibilizar para um novo para nova fase, que é
que é o relacionamento conjugal. A primeira relação é pai e mãe, a segunda esfera é isso. Então, o que eu preciso soltar aqui para ir para esse novo relacionamento, para essa nova fase? Um beijo no seu coração, eu declaro luz, eu declaro entendimento e, acima de tudo, eu declaro a amorosidade de você para com você mesmo, para que você possa acolher tudo que surgir. E se precisar de ajuda, eu estou aqui. Permanecemos juntos, conectados e para o alto. Faça de hoje o melhor dia da sua vida. Faça o que precisa ser feito. Lembra, adulto não faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Um beijo no seu coração, eu te espero amanhã.